Pessoal, amigos aqui do Mosquitos do Apocalipse. Nosso primeiro vídeo, 2017, a gente está aqui ó, na histórica Tiradentes, aqui no interior de Minas Gerais, e tem um patrimônio arquitetônico espetacular, vale a pena conhecer. Lá no fundo, uma das igrejas famosas. Só que a gente não veio aqui para ver igreja. Ou ver outro patrimônio. A gente veio para conhecer aquela serra lá, olha lá, lá em cima, tá vendo? A Serra de São José. Tá vendo? A Serra de São José é esse espaço que a gente vai conhecer, está inserido na APA Serra de São José. E nessa viagem aqui em Tiradentes, nosso primeiro vídeo, eu tô acompanhado dos meus dois filhos. Theo, dá tchau! E ele, o Theo, pequenininho, movido a urânio. Mas antes da gente ir lá pra serra, a gente vai ter que dar uma volta de charretinha, porque senão eu não consigo fazer nada. Então vamos lá. Theo, aí pessoal, antes a gente vai dar uma volta na charretinha, né, como a gente falou, porque senão a gente não consegue ir lá na Serra de São José. Dá tchau, Theo! A Serra São José, a gente vai observar 3 ecossistemas. A floresta semidecidual, que é essa que vocês observam na base da serra. E em cima a gente vai encontrar os campos rupestres. Eu estou ofegando porque eu subi com o Theo de cavalinho. É aqui. E também tem manchas de cerrado. Bom pessoal, então como eu falei, hoje a gente vai fazer a caminhada da Serra São José. E a Serra São José, essa que a gente vai conhecer, ela está inserida na APA São José, que é a Unidade de Proteção Ambiental. E dentro da APA Serra São José a gente tem uma outra unidade que é o Refúgio da Vida Silvestre para a proteção das libélulas. É a única unidade do Brasil para a proteção desses bichos. O Caio vai contar para nós no vídeo por que da necessidade da criação dessa unidade de conservação para a libélula aqui na Serra São José. Beleza? Vamos lá andar, vamos lá. Então vamos lá. Olha lá, vai aparecer você chorando no vídeo, Theo. Vamos lá andar na mata agora, ó. Vamos lá na beirada do corte. Tá, eu já vou saber quem é. Vamos lá. 1, 2, 3, hein? Olha onde é que a gente vai lavar a mão ali, ó. Vamos andando. A gente já tá na subida uma meia hora, a gente tá subindo de 30 a 40 minutos já. A caminhada é bem tranquila, mas com o Theo no pescoço é mais difícil, né? E a gente vai atravessar agora a floresta semidecidual, a cidade já tá lá embaixo, como você tá vendo. E a gente já está na base da serra, depois você vai ver aqui já a formação rochosa de quartos, que a gente vai falar daqui a pouco. E essa floresta chamada estacional semidecidual, que é a floresta mais comum no estado de Minas Gerais, ela tem esse nome porque numa época do ano, parte das árvores perdem as suas folhas. Quando comparado com a Mata Atlântica do litoral, lá no litoral, apenas 10% das espécies perdem as folhas, que a gente chama de floresta perennifolia. Já essa aqui, cerca de 50% das árvores perdem as folhas, por isso semidecidual. E decidual é o nome que a gente dá para as árvores, para as plantas que perdem as suas folhas numa época do ano. Lá no norte de Minas, por exemplo, já é o extremo. 90% das plantas perdem as folhas na época mais difícil. Por isso que a gente chama de floresta decidual. E essa aqui, a semidecidual. Nós vamos terminar agora a caminhada para chegar lá em cima no campo rupestre e a gente explica então o campo rupestre. Vamos lá. E o Theo no pescoço. Bom pessoal, então como vocês estão vendo, né, depois da caminhada de quase 1 hora com o Theo no pescoço, sendo mula do Theo, né? Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. A gente está aqui no campo rupestre. Você já deve ter percebido que o que a gente tem aqui é um afloramento de quartos. Existem 2 tipos de campo rupestre. Quando o afloramento é de quartos, como esse aqui,
ou então quando ele é de ferro, que a gente chama de canga, que acontece próximo a BH. Esse tipo de ambiente aqui, ele é muito pobre em nutrientes, porque você não tem formação de solo, praticamente pedra e areia, como você vai ver aqui depois. Então as plantas que crescem aqui, elas estão muito bem adaptadas a esse tipo de ambiente. Então você tem a família Cactácea, que você vai ver no vídeo aí, que são os cactos. Você vai ter a Sempre Viva, que é a família Eriocaulácea, que é, para minha opinião, das famílias mais bonitas da flora brasileira. Você vai ter Velociácea, que é a canela de ema. Então você tem Orquidácea, com uma grande quantidade de espécies. E há uma característica do campo rupestre, além desse tipo de solo, de substrato rochoso de quartos, e essa escassez de nutrientes, é que também é uma escassez de água. Como não tem solo, então a água da chuva cai e escorre. Então as plantas que vivem aqui parece que é um deserto, a gente chama de pseudo-xeromorfismo. Então uma característica interessante é a alta taxa de endemismo. O que é isso? Que as espécies de plantas e animais que vivem aqui, elas são muito particulares desse ambiente. Na minha opinião, um dos ambientes mais bonitos do Brasil, com maior taxa endêmica. E são ilhas perdidas no estado de Minas, de Goiás, da Bahia, do Espírito Santo e mais lugar nenhum. São essas acima de 900 metros de altitude, em meio à Mata Atlântica, ao Cerrado, e são poucos lugares desses no Brasil. Então, isso, normalmente, os campos rupestres estão inserindo área de conservação para proteção. Ó, agora ele já vai querer descer, vai descer. Tá? Então, esse ambiente que nós fizemos o trabalho das libelas, às vezes, você tocar aqui, eu vou falar para vocês. E dá uma olhada aqui no solo, ó, você tem a pedra, você tem a areia, tá vendo? Ó? Então, é difícil para a planta. Aqui você tem até uma cactácea. Ó. Esse ambiente que é o campo rupestre, como vocês estão vendo, um campo de pedra, tá? Vamos seguindo aí que tem mais informação, pessoal. Abraço. O professor Marcos acabou de falar pra gente das libelas lá de Tiradentes e eu trouxe aqui um trabalho para falar um pouquinho mais. Esse trabalho, que é sobre as libelas da Serra de São José, e sobre a criação do primeiro refúgio de vida silvestre para a conservação de libelas aqui no Brasil. É um trabalho que foi publicado nessa revista, que vai aparecer aqui embaixo para vocês, no ano de 2015, e ele tem como autores o Lúcio BD, o Ângelo Machado, que é o maior pesquisador de libelas do Brasil, um alemão chamado Werner Piper e o nosso professor Marcos Magalhães de Souza. Esse trabalho, a parte de coleta das libelas dentro da serra, começou lá em 1996, e teve várias campanhas no decorrer do tempo que foram terminar só agora em 2012. Com essa quantidade grande de coleta, a gente conseguiu descobrir que lá é o lugar onde tem a maior riqueza de libelas do mundo. Com um total de 128 espécies dentro da serra, de 10 famílias diferentes. As famílias são Senagrionide, Eschide, Lestide, Calopteride, Megapodagrionidae, Heteragrionidae, Protoneuride, Gonfide e Cordulide. Esse trabalho rendeu a descoberta de uma espécie nova para a ciência, que levou o nome da cidade de Tiradentes, que é essa libela que vai aparecer na tela agora para vocês, Heteragrium tiradentensis. Bem, o Marcos já falou um pouco sobre campo rupestre e os trabalhos que já aconteceram lá. E o Caio falou de um trabalho que aconteceu no campo rupestre, na APA de São José, e sobre libelas. Mas também temos de vespas sociais, né? Também é um trabalho em que o Marcos é um dos autores. Nessa pesquisa foram registradas 32 espécies de vespas sociais, sendo que 2 delas foram novas para o estado de Minas Gerais. E ele é importante porque é um dos 3 trabalhos em campo rupestre só que nós temos no Brasil, sendo no Ibitipoca, um na Bahia e esse em Tiradentes. Aqui no Brasil, a gente tem 2 modalidades ou 2 categorias de unidade de conservação, que são aquelas áreas destinadas para a proteção da biodiversidade brasileira. Tem aquelas de uso direto, que se caracteriza pela possibilidade de extração e utilização de recursos naturais e a presença fixa de populações humanas, como é o exemplo da APA Serra de São José. E a outra categoria são aquelas de uso indireto, que são para a finalidade de pesquisa, para a proteção da diversidade, e podendo ou não ocorrer o turismo, teoricamente de forma sustentável, como é o caso do refúgio da vida silvestre, que no caso aqui é das libelas. A finalidade de tudo isso é conservar o patrimônio brasileiro, esse patrimônio natural, tentando conciliar nas possibilidades a presença humana. Às vezes dá certo, às vezes nem tanto. Mas eu acho que é importante agregar isso até para que as populações que estão no entorno dessas áreas, dessa unidade de conservação, vejam o valor da conservação e da proteção daquele espaço físico brasileiro.
E vim com a nossa holandesa. Olha aí na chance da Holanda, batida! Gol! Da Holanda! E aí pessoal do canal, beleza? Meu nome é Alexandre, eu também sou um dos estagiários do Marcos Magalhães. Vou estar falando para vocês um pouco sobre o que prejudica a APA São José. Ela sofre muitas ações antrópicas e uma das ações antrópicas é a agropecuária. Ela funciona com pastagens, então acaba desmatando áreas da APA para fazer a limpeza da área das pastagens. O pessoal acaba ainda fazendo queimadas. Nessa mesma linha vem a agricultura. Grandes plantações acabam também desmatando áreas, ela prejudica o solo e acaba abrindo margem para erosão, né, do solo. Outra coisa é a horticultura, ela também com plantações de hortaliças acaba prejudicando no sentido de uso de fertilizantes e defensivos agrícolas que acaba envenenando o solo, até mesmo cursos d'água. Outra atividade antrópica que tem repercutido na região é a mineração, e ela acaba fazendo a extração de areia quartzolítica. E essa extração acaba prejudicando algumas áreas da APA. Uma área muito conhecida chamada de Areal, justamente por causa da ação de mineração. A mineradora se encontra no município de Santa Cruz de Minas, na região oeste da APA. Outra ação, acabam extraindo da APA ilegalmente pedras, rochas para cunho de artesanato mesmo. Outra atividade, alguns setores da APA, eles permitem casas, né, de uso sustentável para moradores, só que isso deve ser controlado, porque a grande expansão urbana acaba sendo desorganizada e acaba prejudicando a APA também nesse sentido, porque pode haver degradação da região e tal, e o uso insustentável. Outra atividade ainda, né, todas antrópicas, a extração de plantas como bromélias e orquídeas. Obrigado. Para venda, para esse mercado, que isso é ilegal, e muitas vezes o próprio cultivo dentro de casa, assim, então isso é bem prejudicial para a APA também. Os resultados: 128 espécies de zoonoses. Dá um oi, Marcos.